Meu nome é Bianca e eu estou aqui hoje juntamente com o meu grupo para a gente falar um pouquinho sobre a dilatação de líquidos. A gente vai falar sobre conceitos, fórmulas e vamos dar alguns exemplos. Podemos ver nesse exemplo, é necessário que o líquido esteja dentro de um recipiente. Nesse caso, para fazer a contabilização dessa dilatação, foi feita uma inserção no recipiente, onde o líquido estava abaixo do ponto de saída. Com a inserção de energia, no caso calor, esse líquido ele aumenta o seu volume. No caso, seria por causa de uma inserção de energia cinética nas moléculas, que causam uma maior movimentação, e nisso elas ocupam um maior espaço dentro do recipiente, fazendo com que essa parte onde caia o, o excedente de água dentro do recipiente maior é a diferença de volume do líquido inicial e o volume após a inserção de calor. Esse tipo de experimento ele pode ocorrer de duas formas. Uma com o recipiente não dilatando também, que é uma dilatação de sólidos, que no caso ele não dilata, ou pode ser dilatável. Nesse caso, haverá um novo jeito de ver esse tipo de situação, porque com a dilatação do líquido, o recipiente caberá muito mais e não, não haverá tanto escoamento de líquido quanto no recipiente que não dilata. Primeiramente, eu quero falar sobre a diferença básica entre um sólido e um líquido. Quando a gente está falando de sólido, a gente está falando de alguma coisa que possui um formato definido. Agora, quando se trata de líquidos, a única coisa definida é o seu volume. Então, a dilatação de líquidos, quando a gente fala sobre ela, a gente está falando sobre a dilatação volumétrica do líquido. A gente tem um exemplo aqui, um recipiente com líquido. Ele vai sofrer um aquecimento. Aí a gente consegue ver que aqui na segunda imagem o nível expandiu em comparação ao volume inicial. A gente consegue ver que o volume ele teve uma expandida. O que aconteceu? O volume dilatou, o volume do líquido sofreu uma dilatação após o aquecimento. Só que a gente não pode levar em conta apenas a dilatação do líquido, a gente tem que levar em conta a dilatação do recipiente, porque após o aquecimento, o recipiente também vai sofrer dilatação. Mas se a gente quiser saber somente a variação de volume que aconteceu após esse aquecimento, o que a gente faz? A gente vai usar a fórmula, que é V0, que seria o volume inicial, vezes o gama, que seria o coeficiente de dilatação, vezes o ΔT, que seria a variação de temperatura. Aí, a partir disso, a gente vai conseguir ver a variação do líquido, a variação que o líquido sofreu, a variação de volume que ele sofreu. Quando comparado a um sólido, a gente também consegue perceber que o líquido ele tende a dilatar mais. Isso se deve ao seu coeficiente de dilatação. Como dito anteriormente pela Bianca, a variação do volume real do líquido é o ΔV do líquido. Porém, qual é a forma de um líquido, né? Nós sabemos que um líquido ele nunca está sozinho, ele sempre está em um recipiente. Por este motivo, então, a gente deve sempre considerar a variação de volume do recipiente também, a qual o líquido se encontra. Bom, nesse primeiro exemplo, ocorre, né, uma variação de temperatura. Temos um líquido e um recipiente que aumenta de volume sem derramar. Então, sendo assim, teremos a variação de volume, ΔV, que não é a variação apenas do volume do líquido, pois o recipiente também variou, né, de volume. Sendo assim, então, o que nós devemos fazer? Bom, primeiramente, calcula-se a variação de volume do líquido e a do frasco, né, como foi explicado pela Bianca anteriormente. E então, calculamos o que é chamado de ΔV aparente, ou seja, a variação de volume aparente, né, sendo essa escrita por ΔV aparente é igual à variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente vezes ΔV. No caso, estamos colocando o ΔV em evidência nessa situação. Nós temos o costume de colocarmos líquidos em frascos para estudá-los.
Nós deveríamos saber que, assim como o líquido, o frasco também dilata quando ele é submetido a determinada temperatura. Por exemplo, se nós considerarmos um frasco com uma dilatação desprezível e enchê-lo de um determinado líquido até a borda, quando ele sofrer um aumento de temperatura, ele irá dilatar, certo? Ou seja, haverá um transbordamento desse volume. E esse volume é a variação do volume do líquido, no caso, que nós consideramos. Logo, o volume total após o aumento dessa temperatura seria o que tínhamos no começo, somado ao que dilatou. Mas isso, na verdade, não ocorre. Por quê? Porque nós temos sim que considerar a dilatação do frasco. No caso, é muito importante ressaltar também, né, que a maioria dos líquidos sempre transbordam. Por quê? Quando estão cheios até a borda. Porque geralmente o coeficiente de dilatação desses líquidos costuma ser maior do que o coeficiente de dilatação dos frascos que nós utilizamos. Por exemplo, na UFLA, a gente utiliza muito Becker, muita proveta. Então, se enchermos até a borda, no caso, geralmente sempre haverá um transbordamento, devido a essa diferença de coeficiente de dilatação. Podemos considerar, no caso, uma variação de volume, né, do fluido igual a uma variação aparente que, para ser real, né, com a consideração dos coeficientes de dilatação também do recipiente, teríamos que multiplicar o volume inicial pela variação da temperatura que foi aplicada ao estudo, vezes o coeficiente de dilatação do fluido menos o coeficiente de dilatação do frasco. Podemos observar nessa imagem que colocamos aí o que geralmente acontece. E para uma melhor aplicação, a seguir mostraremos um exemplo. Então, temos aqui o exemplo, tanque de gasolina, e a seguinte pergunta: quanto de gasolina vai derramar? De observação, iremos considerar desprezível a variação do recipiente e, por fim, os seguintes dados, sendo o volume inicial 60 litros, a temperatura inicial 10 graus Celsius, a temperatura final 30 graus Celsius e o coeficiente de dilatação 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Para a gente fazer a resolução, a gente vai ter que perceber uma seguinte questão, que nesse exercício foi dado que a variação do recipiente ela é desprezível. Então, iremos igualar a variação do volume aparente com a variação do volume do líquido. E como na questão está perguntando quanto de gasolina vai derramar, iremos isolar a variação do volume do líquido, igualando nessa seguinte fórmula: V0, volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Aí a gente vai substituir esses valores, sendo 60, que é o volume inicial, vezes 1, vezes 1,1, vezes 10 a menos 3, que é o coeficiente de dilatação, e a variação da temperatura, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, 30 menos 10, que vai dar 20. E multiplicando esses valores, terá um valor de 132 litros, que é a quantidade total de litros que foram derramados.
E é isso nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção e obrigado a todos. Boa noite.